Depois daquela matéria falando sobre a insanidade do sujeito que esfaqueou o Bolsonaro, surgiu mais uma matéria bonitinha aqui, que fala de um aluno que tocou fogo numa prova e quase incendiou uma escola. A primeira coisa que me veio à mente quando eu vi isso aqui foi o seguinte: no meu tempo, se eu tivesse feito algo assim, por exemplo, eu teria sido expulso da escola, todos os meus amiguinhos ficariam contra mim e virariam a cara para mim, e, além disso, em casa eu teria o meu lombo esquentado com o cinto do meu pai e o chinelão da minha mãe. Hoje em dia, essas coisas acontecem não apenas porque os pais estão idiotizados e permitem que crianças e adolescentes se tornem esses monstros que nós estamos vendo, né? O sistema está preparando o retorno de Sodoma e Gomorra, e isso não está muito longe. As gerações que aí estão, os adolescentes de hoje, formarão a Sodoma no futuro próximo, quando as gerações com mais de 40 anos hoje já tiverem ido embora. Isto é, se nós não tivermos o fim dos tempos antes disso. Eu particularmente acredito que quem tem aí no máximo 60 anos hoje tem grande probabilidade de ver o retorno de Jesus. Mas isso é apenas conjecturação, ninguém pode afirmar nada, é apenas um pensamento meu, não estou afirmando, estou apenas dizendo o que eu acho. Agora, de onde vem todo esse lixo que transforma alunos que poderiam ser crianças e adolescentes normais, pacíficas, bem educadas e bem instruídas, nesses vândalos? Isso vem de uma coisa chamada socioconstrutivismo, e eu já vou mostrar para vocês o que é o socioconstrutivismo. Na matéria dessa notícia do aluno que quase colocou fogo na escola, é mencionada uma outra matéria também do Estadão, que mostra alunos, né, num vídeo agredindo um professor, né, durante prova também. O vídeo está aqui. Eu não vou tocar esse lixo, porque é deprimente ver esse tipo de coisa. O link vai ficar na descrição, quem quiser ver, veja. E eu me lembrei de quando era um pré-adolescente ou adolescente, ali com uns 12, 13, 14 anos no máximo. Eu estava fazendo uma pergunta para um outro aluno durante uma aula de matemática, e o professor que estava escrevendo na lousa se irritou com aquilo, virou e jogou um giz. O giz acertou de ponta no meu nariz e eu tenho a marca disso até hoje. Doeu pra caramba. Mas eu nunca mais falei em sala de aula. E naquela época não tinha esse mimimi esquerdopata de processar um professor porque deu uma bronca no aluno. Naquela época as coisas... havia respeito na escola. Respeitava-se os diretores, os professores e os funcionários da escola. Eu me lembro que nós tínhamos um professor notadamente homossexual, né, e ele não escondia isso de ninguém. Ele era um sujeito com trejeitos, né, afeminado e tal. E nenhum aluno sequer desrespeitava o cara. Eu me lembro que o nome dele era Luiz Eduardo, dava aula de inglês, era um ótimo professor, e nenhum aluno se atrevia a zoar na aula do cara.
E ele não precisava dar dura a ninguém, não dava esculacho em ninguém, tratava todo mundo com educação, mas ele sabia se impor na sala de aula. Não era pelo fato de que o cara era gay que alunos iriam tirar uma casquinha. Aluno era ensinado a respeitar professor naquela época. E, independentemente de uma questão de orientação sexual do professor, ou de o professor ser homem ou mulher, não interessa. Não interessa se o professor era gordo, magro, baixo, feio, bonitão, alto, não interessa. Os alunos respeitavam a autoridade do professor dentro da sala de aula. Já havia naquela época aqueles professorezinhos esquerdopatas, né? Isso era nos anos 80, né? Segunda metade dos anos 80 ali, fazendo colégio, esse tipo de coisa, ou no final ali do ensino médio. Final do ensino médio? Não, final do primário naquela época, eu não sei qual é o nome de hoje. E os alunos respeitavam os professores. Não tinha essa história de aluno agredir professor, passar a mão na professora, usar vocabulário impróprio. Não tinha nada disso, não. As coisas eram diferentes. Por quê? Porque nós ainda não tínhamos a implementação de um lixo chamado socioconstrutivismo. E o que é esse lixo? É uma abordagem da psicologia contemporânea, mais especificamente da psicologia da aprendizagem. E isso foi criado, né, isso foi idealizado por um sujeito chamado Lev Vygotsky. E quem é esse Vygotsky? É um sujeito adorador de Karl Marx. Eu não vou ler a matéria toda, vou deixar aí no link também, eu vou deixar o link na descrição também, mas esse cara é influenciado pelas ideias insanas e psicopatas de Karl Marx. Então, o que nós vemos é a aplicação desse modelo que foi inicialmente instalado ou implementado na antiga União Soviética, né, hoje Rússia, né, desse lixo marxista. Isso é parte do modelo do marxismo cultural, isso é parte do gramscismo usado como arma contra a sociedade, de destruição da família. Então, essa arma dentro da escola, associada a outros fatores do sistema que fazem com que os pais estejam cada vez menos interessados na educação dos filhos, né? Seja porque a sociedade aperta de tal maneira que a mãe trabalha de um lado, o pai trabalha do outro, e as crianças e adolescentes são educadas por videogames e pela televisão. Além de toda a idiotização esquerdopata por conta de professores socialistas, marxistas, trotskistas e toda essa demência ideológica que domina as escolas. Aqui no Brasil, em especial, além dessa questão do socioconstrutivismo, que possibilita na realidade, que faz com que alunos não precisem aprender para progredir no sistema, né? É muito comum se ver alunos aí de 15, 16, 17, 18 anos no final do ensino médio que mal sabem escrever o próprio nome, não conseguem interpretar um texto. É dito que eles são alfabetizados, mas é realmente alfabetizado quem lê, mas não sabe interpretar o que lê? Isso é analfabetismo funcional e é a realidade da imensa maioria dessa galera que vem do ensino público dos anos 90 em diante.
né, foi piorando. Nos anos 80 já era ruim, a gente já criticava naquela época, né, para passar numa boa universidade tinha que fazer cursinho. Hoje em dia, nem mesmo com cursinho o cara consegue ir para uma boa universidade, é raro. Né? Essa moçadinha do ensino público, à exceção daquelas cotas malditas que a esquerdopatia inventou, né? E que servem para segregar as pessoas, e que serve para criar privilégios, falsos privilégios para uma suposta minoria que não deveria tê-los, mas mantendo-nos aqui nessa temática, todo esse modelo socioconstrutivista foi criando esse analfabetismo funcional, do qual são vítimas muitos desses jovens aí que foram alfabetizados nos anos 90, 2000 e principalmente agora. Né? Principalmente depois que o PT assumiu o governo federal em 2002. Com início em 2003, se não me engano. Aqui no Brasil, um outro grande responsável por todo esse lixo, né, no sistema educacional foi um sujeito chamado Paulo Freire. E quem é esse lixo ambulante? Esse, com o perdão da palavra, esse cocô com pernas? Esse sujeito era um comunista com viés socialista, né? Então tá aqui, olha, qual é o modelo de pensar do cara? Marxista também, né? E como se não bastasse, esse sujeito foi um dos fundadores do PT, né? Deixa-me achar aqui, tem um trechinho que fala isso diretamente. Qual foi a atuação dele na política e qual foi a primeira atuação dele numa secretaria de educação. Então, onde está aqui o material? Esse cara ele foi exilado por ser comunista na época dos governos militares, e em 1979, a partir de 79, quando esses lixos tiveram a permissão de retorno, né, sem retaliação, e infelizmente teve aquela anistia que colocou de volta todo esse lixo comunista para o Brasil, gente como Zé Dirceu, Fernando Henrique Cardoso, Zé Genuíno e toda essa corja petista, Dilma também, Dilma acho que não foi exilada, mas todos esses supostos exilados, né, retornaram a partir de 1979 e Paulo Freire foi um deles. Então, tem uma parte aqui que fala, tá aqui, na política ele fez parte do Partido dos Tranqueiras. E em 1900 no final da década de 80, quando o PT assumiu a prefeitura de São Paulo, foi de 89 a 92, com aquela Paraíba Cabra Macho, Tia Dina, ele foi secretário da Educação. E foi a partir daí que a educação na cidade de São Paulo entrou numa ladeira morro abaixo. Vocês já viram aquela competição que fazem na Inglaterra, onde os caras jogam um queijo grandão, rolando morro abaixo, e a galera vai descendo, correndo atrás daquele queijo, e vão caindo na lama, e rolando na lama, e ficando parecendo uns porquinhos, né? Foi o que aconteceu com a educação na cidade de São Paulo, a partir do momento em que o PT colocou as patas na prefeitura de São Paulo. Eu não estou defendendo qualquer partido, não, só estou dizendo que o PT é o pior de todos. O PT, PCdoB, PSOL, esse lixo, essa canalhada toda de linha mais agressiva, são piores. Né? No Brasil não existe conservadorismo. Né? Todo o chiqueiro partidário brasileiro é socialista, é marxista. Alguns são mais dementes que os outros, são mais psicopatas que os outros, que é o caso do PT e esses outros que eu mencionei. Então, esse camarada, literalmente camarada,
Paulo Freire, está por trás de muito desse lixo no ensino brasileiro, e é por isso que nós temos essa molecada hoje em dia aí, colocando fogo em sala de aula, colocando fogo em prova, né? Nos tempos em que eu e a turma da minha geração éramos crianças e adolescentes, o moleque era expulso e não arrumaria vaga em outra escola não, cara. Não tinha esse negócio de passar a mão na cabeça de marginal, não. Passa-se a mão na cabeça de marginalzinho hoje. No meu tempo, se o professor tivesse que enfiar um cascudo no moleque, ele enfiaria um cascudo no moleque. E não tinha essa história de processo ou ser preso, não. Essas crianças não são instruídas mais conforme aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Deixe-me ler apenas um verso rapidamente, de Provérbios, que diz o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Então começa em casa, e é lógico que um ensino de boa qualidade também vai formar homens e mulheres de bem, homens e mulheres decentes, homens e mulheres honestos, e não esses pervertidos monstrinhos que aí estão hoje em dia. Não estou dizendo que todos são assim, é lógico que há exceção, né? Mas por conta de todo o lixo na televisão, videogames, na música, né? Essa história de funk que inventaram aí e tudo mais, essa molecada vai ficando altamente sexualizada, pervertida, idiotizada, raramente conseguem interpretar um texto que leem, quando conseguem ler apropriadamente, né? E é o que nós veremos cada vez pior. Então é por isso que é importante que pais, em especial pais cristãos, instruam os seus filhos no caminho da verdade bíblica. Para concluir, quando você me ouve chamando um sujeito desse, esse Paulo Freire, de lixo ambulante, eu sou apenas um que critica um grande homem como esse, né? A minha voz, eu sou um anônimo, a minha voz é muito pequena, e a voz de muitos como eu também acaba sendo muito pequena, porque na realidade ele é exaltado, ele é adorado em certos círculos. Olha aqui, matérias sobre o Paulo Freire. Esse cara é altamente cultuado, né? E adivinhem onde? Olha que bonitinho, isso aqui está no site do PT. Né? Esse sujeito morreu em 97, eu acho. Né? E ele é cultuado até hoje. E as consequências de toda a insanidade que esse cara implementou no ensino brasileiro é o que produz todo esse lixo que nós vemos hoje. Crianças e adolescentes colocando fogo em provas, quase colocando fogo em escolas, né? Colocando em risco a própria vida, a vida de professores, outros alunos, funcionários de escola, agredindo professores, como nós podemos ver aqui nesse lixo desse vídeo. E é isso. Né? Se você é um socialista, marxista, comunista, esquerdopata, agradeça ao Paulo Freire por transformar o seu filho num idiota útil desses. É isso, eu termino por aqui. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.